Boa noite a todos. Miqueias, boa noite. E aí, Murilo? E aí, tio? Tranquilo? Tranquilo. Gente, o Murilo é um cara muito especial. O Murilo tem 19 anos, 18. mora 18, mora em Altos, Piauí. É um cara inteligente, um cara muito inteligente, um menino inteligentíssimo. E nós estamos aqui para bater um papo. Você está tranquilo, Murilo? Tô tranquilo, tô aqui com o meu gatinho, ó. Cadê? Ah, o mascote preferido. Ele dá muito trabalho, Murilo? Tá mais ou menos. Porque tá novo ainda, ele não sabe pular muro ainda. Ah, ainda é novinho ainda. É, fica só dentro de casa. Tô ligado. Ainda não saiu ainda pra, né, curtir a rua, não. É, mas eu não quero que ele saia, não, mas gato não tem jeito, né? Ainda mais pra quem mora em casa, que é tudo aberto, é diferente de se morar assim em apartamento. Entendi. E Murilo, quem que cuida melhor dele? Você ou sua irmã? Quem que o quê? Que cuida Quem cuida melhor? melhor dele? Aqui em casa é separado, porque a minha irmã tem a cachorra Lua, a Pinche, né? E eu tenho o Uhum, Gaspar. Aí, como os meus pais são separados, de vez em quando ela leva a Lua lá pra casa da mamãe. Tipo, eu não fui deixá-la na casa dela, que eu lhe disse, né? Eu levei a uhum. cachorrinha junto. Aí a cachorrinha tá lá e eu tô aqui com o Gaspar. Aí, quando os dois estão aqui, quem cuida do Gaspar sou eu e quem cuida da Lua é ela, entendeu? Entendi. Separaram, dividiram as tarefas. É, tem que ser assim, senão dá briga. Bom, pessoal, o desafio que eu vou fazer para o Murilo hoje é o seguinte: eu vou ler um capítulo da Bíblia e o Murilo vai dizer o que, que ele achou, o que é que ele, né, o que, que ele tem a dizer a respeito desse capítulo. Então, o Murilo está aqui para ser desafiado, né? O Com Murilo também, certeza. o Murilo também toca e canta, e numa outra oportunidade, eu vou fazer uma live com o Murilo para ele cantar umas canções para nós. Pode ser. Vamos lá, galera. A leitura de hoje nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Eu vou ler e depois vai ficar a responsabilidade do Murilozão. Vamos lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou um barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas que lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, do sol e queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. E assenta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai lá, Murilo. Pô, eu acho que de umas 2 semanas que eu comecei a ler os versículos diários, né, da Bíblia. Uhum. E eu sempre achei os versículos interessantíssimos, porque Jesus sempre fala em parábolas, né? O versículo de ontem, ele explicava o porquê Jesus falava em parábolas. Só que qualquer versículo, qualquer frase que existe na Bíblia, ela precisa ser interpretada, né? Por isso que a Uhum. Bíblia é um livro não só grande em extensão, como grande na leitura, porque tudo que tem lá você tem que interpretar. Não é só você ler
e pronto, li e não interpretei, não quis me adentrar mais naquela palavra, no que aquela frase queria me dizer. E não é assim que você lê a Bíblia. A Bíblia é um livro diferente de todos os outros já existentes, diferente dos outros livros existentes sagrados de outras religiões, né? Que como a Bíblia é um livro sagrado, só por isso você já deve diferir ela de outros livros. E ele explicava por que ele falava em parábolas. Eu queria falar isso primeiro, porque como eu aprendi com o Senhor, você disse que o que tem na Bíblia, né? Jesus fala que o ser humano foi feito para reinar sobre todos os seres vivos aqui na Terra. Nós somos os reis dessa terra, né? Somos nós humanos, os homens. Quando eu falo homem, é homem, mulher, enfim, ser humano, né? E nós temos a capacidade lógica de raciocinar. A gente raciocina, a gente interpreta, a gente pensa, diferente de todos os outros seres vivos existentes nesse planeta. Então, Jesus fala para nós em parábolas para que a gente interprete, para que a gente justamente vá atrás da palavra, para que a gente realmente queira entender, porque se ele desse de mão dada para nós, se ele falasse, esse aqui é um mistério do reino dos céus, porque isso e isso, a gente não ia dar o devido valor. Tudo que a gente ganha, a gente nunca dá valor. É diferente de se a gente fosse atrás, se a gente fosse procurar ganhar aquilo ali realmente. Então, quando a gente vai atrás da palavra de Deus, ela leva um sentido para a nossa vida totalmente diferente de como se a gente só lesse e Deus já desse de mão dada para nós aquele verdadeiro significado, que aquilo realmente significa. Então, por isso que é importante ele sempre falar em parábolas e a gente sempre entender o que ele quer nos dizer e o que tem na Bíblia. Tudo que tem na Bíblia é importante que a gente procure interpretar e entender, né? Assim como esse versículo. Ele fala das sementes. Eu gosto de associar a semente às pessoas. Tudo que tem na Bíblia tem diversas interpretações. Eu descobri com o senhor tio que a Bíblia ela é o melhor livro disparado. Nenhum livro vai chegar perto de onde a Bíblia é em relação, claro que a tudo, né? Mas em relação principal a desenvolvimento pessoal. Porque cada um tem uma interpretação de qual versículo você lê. Eu tenho uma interpretação, você pode ter outra. As pessoas que estão nessa live podem ter outra interpretação. E toda essa interpretação nunca vai levar ninguém para baixo. De qualquer maneira que você interprete. Você sempre vai se elevar, você sempre vai progredir. Porque a Bíblia é um livro de progresso. Você nunca vai ler a Bíblia e nunca vai se sentir para baixo. Você nunca vai ver uma coisa na Bíblia que é algo ruim em relação a você. E sempre lá tem uma vitória, sempre algo se supera. Então você nunca vai ler a Bíblia e vai ficar para baixo. Por isso que a Bíblia é um livro muito importante. E nesse versículo, o que ele fala? Ele fala de 4 locais diferentes que as sementes caem, né? No caso, as pessoas. Por exemplo, a primeira semente foi jogada na beira do caminho e as aves comeram ela e pronto. Acabou. Essa foi a história daquela semente. E o que são as sementes, na minha interpretação, essa semente? São as pessoas que começam, mas param no meio do caminho. Na minha interpretação, essa semente, a pessoa nem começa, porque ela não chegou no destino dela. Então, se a gente for levar em conta, por exemplo, como a Bíblia é um livro importante que a gente precisa ler para interpretar, né? Essa primeira semente seria o tipo de pessoa que pensou em ler a Bíblia, mas não pegou na Bíblia. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia ali no meu quarto. Estou querendo ler a Bíblia, mas eu fico aqui deitado no sofá. Eu sou a primeira semente, a semente que caiu na beira do caminho. Eu não vou para lugar nenhum. As aves já me levaram fora. E a segunda semente? A segunda semente ela caiu em caminho pedregoso, né, nas pedras. Nas pedras é impossível você fincar uma raiz. Não digo que é impossível, porque nada é impossível, mas é extremamente difícil. E a raiz que for fincada em pedras, em pedregulhos, em pedras soltas, por exemplo, se for fincado uma raiz lá, é muito fácil de você puxar e tirar aquela raiz, porque as pedras vão estar soltas. E numa rocha é impossível ter uma raiz. E se tiver, é bem facinho de tirar, porque ela não vai estar firme. As pedras vão estar soltas lá. Então essa pessoa é a pessoa que pega a Bíblia, lê e não interpreta, não procura interpretar, não procura fincar suas raízes em Cristo, na Bíblia. Eu nem digo, porque você pode ler a Bíblia também
se você não for católico, se você quiser simplesmente se desenvolver, crescer, claro que eu prefiro acreditar em Deus, muda totalmente a minha vida, muda totalmente toda a minha maneira de pensar, porque eu sei que eu nunca estou sozinho, que Deus está comigo. Mas e se eu ler a Bíblia simplesmente para interpretar e eu querer me desenvolver, eu consigo. Mas se eu ler a Bíblia para me desenvolver e saber que Deus está lá comigo, está no meu coração, está na minha mente, está lá lendo comigo, está iluminando meus pensamentos, eu vou ter um desenvolvimento muito maior. Não tem como comparar o desenvolvimento de alguém que vai ler a Bíblia acreditando em Deus em relação a alguém que lê a Bíblia só para se desenvolver. Mas enfim, onde caíram as terceiras sementes, a terceira semente, né? Ela caiu em espinhos. Quando uma semente cai em espinhos, ela pode até crescer, pode dar frutos, mas ela fica sufocada. Aqueles espinhos vão machucar ela, vai acabar nascendo frutos defeituosos e talvez nem nasça a planta, né? Que no caso é você. Essas sementes são você se desenvolve. Por exemplo, a semente que caiu no meio do caminho, ela não cresceu, ela não se desenvolveu, entendeu? A segunda semente que caiu nas pedras também não cresceu, porque não vai fincar raiz, ela não vai interpretar a palavra, ela não vai atrás. E a terceira semente que caiu nos espinhos, digamos que ela finque suas raízes. Quando ela crescer, ela vai se deparar cheio de espinhos ao redor dela e ela não vai conseguir crescer. Se ela crescer, ela vai se machucar bastante e vai morrer. Porque essa pessoa é a pessoa que procura, né, procura a Bíblia, lê a Bíblia, até se desenvolve, mas ela se perde na ganância, se perde nos prazeres da vida. Quando a pessoa se toca, tá lá, rodeada de espinhos e não tem mais para onde correr, porque ela se perdeu totalmente. E isso é algo bem sério, né? Porque, pô, a gente tem a chance de se desenvolver. A Bíblia é um livro. Pô, me ligaram aqui, tio, foi mal. E talvez até me liguem de novo. Foi a minha irmã. Deixa eu ver se eu. Não sei se ela me ligar de novo, eu mando uma mensagem para ela. Enfim, a Bíblia é um livro tão barato, a gente pode, às vezes a gente até ganha a Bíblia. Então todo mundo tem a sua chance de se desenvolver. Claro que cada um com histórias diferentes, né? Mas todo mundo se desenvolve. Precisa ter muita garra, muita força. Claro que alguns têm facilidade, mas isso não importa. O que importa é você, sua vida. Você não vai viver olhando para o outro. Ah, aquele lá olha onde ele chegou e eu ainda aqui, começando a me desenvolver. Mas e aí, o que importa é você. Você pode chegar muito mais longe de onde ele está. Você tem o seu caminho. Siga o seu caminho e se desenvolva. Pense sempre em você. Mas com empatia também, né? Deu para entender. E a quarta semente, ela caiu em terra fértil, né? Quando ela cai em terra fértil, é aquela pessoa que vai na Bíblia, procura a palavra, estuda a palavra da Bíblia, procura interpretar, finca suas raízes em Cristo e acredita nele fielmente. E quando ela se toca que ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, ela continua. Porque a gente não cresce só para a gente. Quando a gente cresce muito, a gente transborda, né, tio? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente não para, a gente continua crescendo, agora para ajudar outras pessoas. A gente não vai ser totalmente egoísta. A gente vai se desenvolver, vai crescer, e quando a gente pensar que está muito grande, bora transbordar agora. Bora ajudar outras pessoas, bora crescer junto com outras pessoas. Vamos fazer com que outras pessoas aprendam a interpretar, porque a Bíblia é um livro muito difícil de se ler e de se entender. Então, se você tem alguém lá do seu lado para lhe ajudar, pô, chama ele, fala assim, pô, vi aqui, me ajuda, lê a Bíblia comigo. Ou talvez se você tem a capacidade de interpretação, se você sabe interpretar, chame alguém que não sabe, fala, ó, vamos ler a Bíblia, olha esse versículo aqui, que legal, igual a gente está fazendo hoje, né, tio? Transbordando, ensinando para outras pessoas a palavra de Deus e o quão importante ela é nas nossas vidas e o quanto ela nos faz crescer. E é isso aí. E Murilo, você tem noção de quanto tempo a gente está juntos fazendo mentoria? Eu acho que mais de 3 meses, né? E o que que você mais gostou durante esse tempo de aula, de reuniões juntos? O que que mais tocou em você? O que mais chamou sua atenção? Pô,
O que me fez realmente, o que mudou muito na minha vida, na mentoria, foi aprender que a Bíblia é um livro de desenvolvimento. Porque a minha vida toda, a minha mãe é professora de português, né? E ela sempre gostou que eu interpretasse, que eu lesse livros, que eu lesse histórias em quadrinhos. Eu sempre lia e ela falava, Murilo, me explica. Ela me dava um livro, eu terminava de ler o livro, aí fala, Murilo, o que é que você entendeu desse livro? Eu contava a história do livro inteira e eu amava contar a história. Se ela pedisse para mim contar de novo, eu contava de novo e feliz ainda. A minha avó também me perguntava, eu acho que a minha mãe falava, ó, mãe, pergunta pro Murilo ali o que é que ele achou do livro, qual é a história do livro. Eu acho que ela fazia isso, porque sempre que eu terminava de ler um livro, a minha mãe me perguntava e a minha avó também. Aí eu gostava demais de explicar para elas, né, pro meu pai, para minha irmã que era pequena. Quando ela era pequenininha, eu lia a história em quadrinhos para ela e eu explicava para ela o que era tudo, mesmo ela sem entender nada, né? Mas com o tempo ela ia entendendo. Aí eu descobri, graças à mentoria, que a Bíblia é um livro de desenvolvimento. E é algo que eu gosto demais. E quem é que não gosta de crescer, né? Pelo amor de Deus. Ninguém gosta de estar para baixo, ninguém gosta de se sentir triste. Ninguém gosta de ir para o fundo do poço. Todo mundo gosta de crescer, de se sentir feliz, de se sentir cheio. Depois que eu entrei no grupo, antes de eu ter entrado no grupo, né, na mentoria, porque assim, tudo que você procura fazer, você tem que dar o seu melhor, você tem que dar o seu 100%, né? Então, quando eu entrei no grupo, eu não só entrei no grupo, eu entrei no grupo, mas eu fiz parte do grupo, eu estava fazendo lá todos que no grupo estavam fazendo. Pô, no grupo tinham várias pessoas, né, tio? E hoje em dia tem poucas. Por quê? Porque algumas entraram por entrar, algumas foram a primeira semente, que caiu no caminho pedregoso. Pô, eu tenho certeza que você convidou outras pessoas que foram a primeira semente, que caiu foi no meio do caminho. Falou, bora entrar no grupo da mentoria. A pessoa, beleza, eu vou entrar. Nunca nem entrou. É um exemplo de primeira semente, que cai no meio do caminho e a ave pega. Já era a oportunidade, você perdeu. E a segunda semente? Foram as pessoas que entraram no grupo, mas só ficaram lá para ver o que estava acontecendo, ver os outros se desenvolvendo e não procura se desenvolver também. Claro que não é fácil, você se desenvolver é difícil. Tudo que vem fácil, você não dá o determinado valor, assim como eu falei no começo da live. Quando você procura interpretar o que tem na Bíblia, o que tem na palavra de Deus, tem muito mais valor para você. Assim como quando você entra num grupo de mentoria e não procura saber o que tem no grupo, não adianta. Então eu entrei e procurei saber e aprendi que a Bíblia é um dos livros que faz qualquer ser humano crescer. Quando você entende realmente a palavra de Deus, você cresce. Igual eu lhe falei naquele dia também, tio, que você me ligou por vídeo chamada, deu o exemplo de Salomão, né, um dos homens mais prósperos e ricos desse planeta até hoje. Ninguém nunca chegou na riqueza que Salomão tinha. E quando eu falo riqueza, é riqueza mental, riqueza financeira também, uma família próspera, terras, tudo de que um ser humano poderia ter de bom, Salomão teve. É estimado que a riqueza que ele tinha, somado todo o patrimônio dele, era de 3,8 trilhões de reais, se for levar em consideração a moeda brasileira, né? Então é um dinheiro assim, que não dá nem para você imaginar. 3,8 trilhões de reais não existe, ninguém tem esse dinheiro. E o que aconteceu com Salomão? Salomão sempre foi um homem muito próspero, porém ele não tinha nem metade dessa quantia desse dinheiro, nem metade da prosperidade que ele tinha. E Jesus fez com que ele perdesse tudo por conta do diabo. O diabo falou, Jesus, eu tenho certeza que esse seu seguidor, se você tirar tudo que ele tem, ele não vai dar mais a mínima para você. Ele te adora por quê? Porque ele tem tudo. Ele tem família, tem dinheiro, tem terra, tem tudo de melhor do que naquele tempo que você poderia ter de melhor, ele tinha. Aí o demônio falou, tira tudo para você ver se ele não te deixa. Salomão perdeu os filhos, perdeu as terras, perdeu o reino, perdeu o dinheiro, perdeu até a mulher deixou ele porque ela falou, pô, você vai mesmo a continuar acreditando no seu Deus, um Deus que lhe tirou tudo que você tem, até seus próprios filhos. Aí ele falou, não, eu não vou desistir, eu acredito no meu Deus, que meu Deus é próspero, meu Deus é verdadeiro. E o que Deus fez para ele, depois que ele viu que ele não tinha desistido, que ele
era fiel a Deus, era fiel à sua palavra, o que foi que ele fez? Deu o dobro do que ele tinha. Então, se a família dele era grande, agora é o dobro. Se o dinheiro dele era muito, agora ele tem o dobro. Se os seguidores dele eram muitos, agora é o dobro. E é isso que Deus faz com a sua vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas a gente nunca pode desistir, a gente sempre precisa acreditar nele. E o que ele tem para a nossa vida, talvez nem seja o dobro. Talvez a gente não consiga nem imaginar o que ele tem guardado para a nossa vida. Pode ser 10 vezes mais, 20 vezes mais, 100 vezes mais. O Salomão foi só um exemplo, mas o que Deus pode fazer na sua vida é inestimável. Assim como você mesmo, sendo egoísta entre aspas, você pode se desenvolver, evoluir, chegar em algum lugar que você nem imagina. Você pensar, eu vou ser muito rico. Beleza, você vai. Mas você nem imagina a quantidade de riqueza, a quantidade de prosperidade, a mentalidade rápida de interpretação, de inteligência, o dom de ajudar outras pessoas que você pode ter, que Deus vai lhe proporcionar. Você nem imagina, é inestimável, é igual amor de mãe, não se mede. Top, Murilo, que orgulho, cara. Que palestrante de excelência. Murilão, Valeu. sorri pra gente fazer uma foto para postar lá no grupo. Faz a foto aí, aproveita que eu tô sorrindo. Tirei. E Murilo, eu queria que você me respondesse uma coisa. Já que você falou tão bem de Deus, que eu fiquei impressionado a forma com que você falou, responda para mim o que Deus pensa ao respeito do Murilo. Qual é o olhar de Deus para você? O que é que ele pensa ao teu respeito? Rapaz, pô, eu tenho certeza que o que ele tem guardado para minha vida é muito grande, né? Eu vim percebendo isso há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás. Eu percebi minha evolução. Pô, quem me conhece, mesmo de pequeno, né? Sabe que, enfim, quem não me conhece vai conhecer agora que eu vou falar, né? Eu sempre fui uma criança muito sem atenção nas coisas. Eu não conseguia prestar atenção em nada. Eu fui diagnosticado com déficit de atenção com hiperatividade. Mas hoje em dia eu não me acho tão imperativo, não. Mas enfim. E eu não conseguia focar em nada, até em coisas que eu gostava. Eu gostava muito de jogar. Eu acho que quase toda criança gosta muito de jogar, né? E até quando eu jogava, eu me perdia. Eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Que fase é essa? Onde é que eu tô? O que é que eu tenho que fazer? Às vezes eu tinha lido o que eu precisava fazer, aí eu começava a fazer e falava, não, o que é que eu tenho que fazer mesmo? No jogo, que é uma coisa que eu gostava muito. Eu me perdia. Eu me perdia em tudo. E na escola não era diferente, na verdade era pior, né? Era bem complicado para mim entender qualquer matéria. Mas, graças a Deus, eu sempre fui bom em interpretação de texto. É impressionante. Eu não tinha atenção nas coisas, mas eu conseguia interpretar. Eu acho que cada um tem seu modo de aprender, né? Às vezes as pessoas que mais se saem bem na escola, aquele aluno nota 10, aquele aluno nerd, né, perfeito, que só tira as melhores notas, é porque aquele método de ensino da escola é o melhor para ele. Ele entende muito bem com aquele método de ensino que a escola proporciona. Mas para mim não, é diferente. Assim como para outras pessoas também é diferente. Aquele filme que você mandou eu ver, tio, com aquela criancinha que entendia, meu Deus, era taxada de burra, de que nunca ia crescer na vida, não ia entender nada. Ela era 1000 vezes pior que eu naquele filme. Mas o método de ensino dela é diferente. Ela aprendia muito bem com a arte, né? Quando a pessoa ensinava ela de maneira artística, com cores, com pinturas. Ela aprendia muito bem, muito, muito bem. Ela era um aluno assim fenomenal. E depois que a escola descobriu aquilo, ele se tornou o melhor aluno da escola. E em artes, melhor ainda, né? Era assim, era até melhor que o próprio professor, né? De artes. Então, é assim, quando eu aprendi o meu método, quando eu aprendi isso, né, que cada um tem seu método de ensino, isso mudou muito a minha vida.
E eu me lembro de uma vez que, eu acho que uns 2 anos atrás, quando minha mãe me ligou, falando justamente sobre isso, né? Pô, Murilo, e aí? Vai ficar na mesma aí, tirando nota baixa, passando no empurrão. Aí eu falei muita coisa para ela, muita coisa assim, nesse sentido que eu tô falando, né? Eu falei, ó, mãe, eu vou lhe explicar como que eu aprendo, como que eu vou aprender daqui para frente. E eu fiz inúmeras anotações, eu tenho muitas anotações ali nas minhas pastas, nos meus cadernos que eu perdi, mas tá pela casa aqui. Enfim, eu aprendia muito anotando e procurando coisas que desse para mim interpretar. Quando eu vou aprender matemática, por exemplo, que são números, né? Números você não interpreta, a não ser se for questão realmente de interpretação. Um problema lá que você precisa interpretar para colocar o número. Esses problemas aí eu sou perfeito, eu sei fazer muito bem por conta da interpretação. Você aí tem seu método de aprendizado também. Então, com as minhas anotações, eu aprendia muito bem. Eu passei de ano tranquilamente, graças a Deus, porque eu aprendi esse meu método de ensino. Eu me saí muito bem depois que eu aprendi realmente como que se estuda. E eu tenho certeza que foi Deus que fez essa diferença para mim, porque eu me senti realmente tocado. Quando eu falei para minha mãe isso, ela chorou muito, disse que eu era um ser de luz, e eu fiquei extremamente feliz escutando isso. Eu chorei também. Que pena que foi por ligação. Se fosse pessoalmente era bem melhor, mas esse momento foi por ligação, me lembro. Enfim, coisas assim mudam não só a minha, como a vida de qualquer um que está vendo essa live aqui, até dos que não estão vendo também. Muda a vida de todo mundo, né? Eu, Enfim, Murilo, mas você não respondeu bem a pergunta do que Deus pensa ao seu respeito. Você falou de sua é história. porque, é porque eu não consigo imaginar. Quando eu falei a minha história, foi que eu percebi que Deus falou para mim esse meu método de aprendizado e como eu conseguiria crescer dessa forma, né? E como eu consigo crescer Você também não ensinando fez a outras pessoas, tarefa de escrever transbordando. uma carta do que Deus pensa ao teu respeito? Fiz a do e-mail. Ah, tá explicado. É, pois é. Eu não sou. Eu aprendo mais fazendo tópicos. Tipo, uma carta é um texto inteiro, né? Um texto inteiro, claro que eu consigo fazer, só que os tópicos eu me sairia muito melhor. Porque, enfim, é a minha forma de aprender, né? Eu não consigo explicar muito bem. Mas por que eu falei que Deus me proporcionou esse método de aprendizado? Porque com isso eu vou chegar a qualquer lugar que eu queira chegar. Por isso que eu falei isso, porque Deus proporcionou isso para mim. E com isso eu vou proporcionar as outras coisas para mim mesmo, entendeu? Não é que Deus proporcionou para mim que eu seja muito próspero em tal coisa. Não, Deus proporcionou para mim essa forma de aprender, ele iluminou minha mente e eu me toquei que eu aprendo dessa forma e que eu me dou bem com essa forma de aprendizado que tocou em mim quando você chegou na minha vida, né? Me proporcionando esses momentos de fala. Eu gosto muito de falar, me desenvolvi muito com o senhor. O senhor foi uma das pessoas mais importantes para o meu desenvolvimento. Se não fosse o senhor, eu não estava aqui agora falando essas coisas, né? Para todo mundo ouvir. Enfim, por isso que eu falei isso. Quando Deus me proporcionou isso, eu posso chegar no lugar que eu quiser. Eu não sei o que ele tem proporcionado para mim, mas eu sei que isso foi ele que me deu, é um dom, Eu posso entendeu? agora dizer o que Deus pensa ao respeito do Murilo ao vivo? Pode dizer. Bom, Deus tem bons pensamentos ao respeito do Murilo. Deus assistiu todos os momentos de dor, todos os momentos que ele caiu. Na vida do Murilo, ele teve um processo para aprender a andar, ele teve que cair mais de 1000 vezes, mas ele conseguiu andar. E quando ele conseguiu andar, que ele foi para a escola, ele ouviu muitas vozes. Algumas pessoas diziam que ele não tinha atenção, que ele não conseguia aprender com facilidade, mas Deus foi lá e pegou todos aqueles que pensavam ao contrário e surpreendeu, porque hoje o Murilo é um menino inteligente, que não há nenhum assunto que ele não consiga falar. Hoje o Murilo consegue dar orgulho
E aqueles que um dia zombaram ou não acreditaram, conseguem olhar para ele e dizer: que menino precioso. O Murilo teve altos e baixos, mas Deus sempre cuidou do Murilo. Livrou ele de várias situações, protegeu o coração dele de várias coisas que foram alojadas que ele não podia compartilhar com muita gente. Mas Deus cuidou do Murilo. E Deus é um bom pai. E quando ele olha para o Murilo, ele sente alegria. Quando ele olha para o Murilo, ele sente orgulho. Quando ele olha para o Murilo, ele diz: este é meu filho amado, a que me dá muita alegria. Quando ele olha para o Murilo, ele vê o Murilo beijando a sua avó, ele vê o Murilo abraçando a sua mãe, ele vê o Murilo dizendo o quanto o pai dele é importante para ele vê o Murilo com amor incondicional pela irmã, e ele vê o Murilo que não abre mão dele porque ele sabe como ele é corajoso, como ele é guerreiro, como ele é empreendedor, como ele é inteligente, como ele é um menino de muito valor. E quando Deus olha para o Murilo, ele vê um futuro brilhante. Ele vê um homem de sucesso, um homem bem-sucedido em todas as áreas, na área sentimental, na área profissional. E Deus olha para ele e dá um sorriso bem grande, dizendo: esse é o meu filho amado, José Murilo. Essa aí eu gostei. Guarda Vou no seu acreditar nessa coração. daí. Guarde no seu coração. Eu fico Tá muito grato guardado. pela sua coragem, por hoje você abrir a sua boca e falar. A gente não tem noção quantas pessoas passaram por aqui, porque toda hora sai e entra gente. É Mas verdade. esse é o segredo, né? Jesus, quando ele ensinou as pessoas a servir, Jesus ele pegou uma bacia com água, ele se agachou, o próprio Deus se diminuiu ao mais baixo dos níveis. Ele desceu até os pés, lavou os pés das pessoas, beijou os pés das pessoas e lançou uma palavra dizendo que quem quer ser o maior, que sirva. E o Murilo tem servido muita gente. O Murilo tem servido primeiramente a sua família e todos aqueles que estão na volta dele. O Murilo já tem algumas pedrinhas na sua coroa que em breve ele vai receber do Pai, na eternidade. E eu não Certeza. tenho dúvida que você é um menino muito precioso e você tem muito valor. Um menino precioso. Hoje, quando o Murilo olha no espelho, é diferente. O Murilo olha no espelho, ele consegue sentir paz. Ele não consegue sentir no seu coração aflição. Hoje ele tem mais pulso forte para olhar para si mesmo e entender os seus valores, entender quem de fato ele é. Um homem É de verdade. coragem. Depois que eu entrei no grupo, nunca mais senti o vazio que eu sentia e que infelizmente é bastante comum, né, eu ia falar os adolescentes, mas são pessoas de todas as idades, né, que sentem um vazio no seu coração como se não existisse nada que preenchesse esse vazio dentro delas. Mas aí depois que eu entrei no grupo, que eu aprendi o verdadeiro significado da Bíblia, de Deus, eu realmente senti ele no meu coração e graças a Deus hoje em dia nunca me sinto sozinho, mesmo que eu esteja sozinho fisicamente, eu sei que Deus está lá comigo no meu coração, E Murilo, repleto se de amor. agora, nesse momento, tivesse alguém com depressão assistindo essa live e ela precisasse de uma palavra amiga, ela tivesse desanimada, sem conseguir levantar da cama, o que é que o Murilo diria para essa pessoa? Pô, eu diria o seguinte, talvez eu possa até entrar num falar mais velho, né, que dizer que depressão é falta de Deus, mas não é. Mas geralmente a pessoa que está na sua cama e não quer se levantar é como a primeira semente, que ela não quer ir atrás dela mesma, né? Ela não quer se encontrar, ela não quer procurar fazer alguma coisa. Eu vou começar falando que a vida ela é muito curta, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem. E a gente não pode ficar perdendo tempo na cama pensando o quanto nossa vida é ruim. Tem tanta coisa para você fazer, você vai ficar deitado na cama pensando em quanto a sua vida é ruim. Você vai ficar só se colocando cada vez mais para baixo. Enfim, eu vou falar também no sentido
mais lógico, né? Aquela batalha entre corpo e mente que eu já lhe falei várias vezes, que, pô, não é só você que tem a vida difícil. Eu não digo nem difícil, porque a gente tem que gastar energia o tempo inteiro. E, pô, é muito bom a gente ficar deitado na cama, tranquilo, é muito bom que a gente não tá gastando energia. Mas a vida é assim para todo mundo. Todo mundo precisa gastar energia, todo mundo precisa procurar fazer alguma coisa, entendeu? Você tem que pensar muito nisso. Porque quando eu já passei por momentos assim, quando a gente está assim, a gente pensa que, meu Deus, é uma energia gigantesca que eu vou gastar para ir na academia, ou para ir me banhar, para ir na igreja, ou para ir para a escola, acordar todo dia de manhã para ir para a escola. Tem que gastar energia demais, chegar em casa e estudar ainda. Pô, mas realmente é assim, cara. E com o tempo que você vai se acostumando, né, com esse seu dia a dia, você vai ter tempo livre, tempo livre, ó, energia de sobra, e você não vai nem perceber, porque é como um hábito. Você está fazendo tanto, tanto, que você nem percebe que você gasta toda essa energia. Como é que é a batalha entre corpo e mente que eu falei? É o seguinte, o seu corpo, ele é procrastinador. Quanto mais tempo ele procrastinar, melhor. E o que é procrastinar? É você deixar para depois. Pô, por exemplo, se eu não tivesse nessa live, se eu tivesse aqui deitado no sofá com o meu gatinho aqui no meu colo, né? Eu poderia simplesmente, digamos que agora seja o horário que eu faça exercício. Pô, eu teria que me levantar para fazer meu exercício, né? Mas isso é o que a minha mente fala para mim. O meu corpo fala o quê? Ah, Murilo, fica deitado. Pra que fazer exercício? É tão bom estar deitado aí, mexendo no celular, assistindo a TV, colocar um filme aqui, pedir um hambúrguer, que até delivery né? Só preciso ir pra porta, pegar um hambúrguer, depois me deito no sofá aqui de novo. Pra que eu vou fazer exercício? Seu corpo fala assim. Mas é aí que entra a batalha. Você não pode deixar o seu corpo lhe dominar. Esse pensamento que seu corpo, pensamento, né? Esse pensamento que seu corpo tem são dos primórdios da raça urbana, quando a gente ainda tinha que caçar para sobreviver. Quando a gente caçava muito, pegava muita fruta e tal, e no tempo de inverno a gente se escondia nas cavernas e ficava lá só com o nosso banquete lá, cheio de comida, né? E quanto mais tempo a gente ficasse lá, economizando energia para quando chegasse o tempo de caça de novo, aí a gente teria que gastar toda essa energia que a gente economizou, né? Que a gente guardou. Mas é assim que seu corpo pensa ainda. Só que hoje em dia a gente não tem mais tempo de caça. Aí complica ainda mais. Porque se você ficar continuando deixando seu corpo lhe dominar, aí você tá lascado, porque você não vai sair para caçar. Então você vai só guardar energia para sempre, não vai gastar essa energia nunca. Então é o seguinte. E agora, falando num tom mais religioso, né? Se você quiser realmente, quiser sair dessa cama, se você quiser parar de ter essa vida sem de qualquer forma, sem desenvolvimento algum, né, que você que não aconteça nada de diferente na sua vida, se essa quarentena tá um tédio, se você não aguenta mais, ficar o dia todo sem fazer nada, procura o nosso grupo, né, não, tio? Só mandar mensagem para mim ou pro Valdson, que a gente te coloca no grupo, a gente fala pessoalmente com você e depois a gente coloca no grupo, né? E eu tenho certeza que você vai gostar muito. De segunda, quarta e sexta tem as reuniões do grupo, tem as tarefas, tem eu para ficar conversando toda hora com você, o Valdes também, que sempre se coloca à disposição, assim como os outros membros do grupo, né? Todos lá são muito acolhedores, realmente te ajudam demais. Eu sou uma pessoa que tenho picos de atividade. Às vezes eu estou muito ativo e gosto de fazer muita coisa. Eu passei 90 dias, 86 dias direto, fazendo exercício, correndo, indo para as reuniões do grupo. E 86 dias atrás, as reuniões do grupo eram diárias, né? Então eu fazia mais coisa ainda, era todo dia, domingo a domingo. Era muito massa. Só que aí nem todos têm esse tempo, né? De domingo a domingo, tirar uma hora do seu dia para aprender um pouco da palavra de Deus e se desenvolver um pouco mais. Mas enfim, esses 86 dias eu passei
no 100% todo dia, direto eu tava gastando minha energia, como se eu tivesse em tempo de caça. Mas aí depois eu tive uma semana, duas, parado, eu tava totalmente desanimado, nem até faltei as aulas do grupo, né? Tava desanimado mesmo. Eu sou uma pessoa que infelizmente tem esses picos. Só que com o tempo que eu tô me desenvolvendo, entrando no grupo, esses picos estão cada vez menores, estão diminuindo cada vez mais. Às vezes eu tenho um dia, porque é impossível você dar seu 100% toda hora, todo dia. Não dá, não existe essa pessoa, que ninguém é robô. No Instagram a gente vê essa vida de robô, né? Pô, que vida perfeita. Todo dia esse cara tá ganhando dinheiro, todo dia esse cara tá se desenvolvendo, todo dia ele tá malhando, tá ficando com o corpo mais bonito, só comida cara, só comida light, só comida boa, só filme, festa. Mas não é assim que funciona a vida. A vida no Instagram funciona assim, para alguns, né? Para a maioria. Mas a vida real não funciona assim. Todo mundo tem seus dias de tristeza realmente. Mas mesmo nesses dias de tristeza, a gente está lá, o grupo está lá ao seu dispor. Porque todo mundo que está lá transborda. A gente chegou num nível grande, né? A gente chegou num nível grande. A gente pode transbordar em outras vidas. A gente pode ajudar outras pessoas. E não vai demorar para você que está aí na sua cama deitado sem querer fazer nada. Não vai demorar para você chegar nesse nível também. Não é difícil, não é corrigir outro mundo, não. Você só precisa ter foco. Você só precisa acreditar em você mesmo e em Deus. Ou em algo que você, em outra coisa que você acredita, né? Então, a gente não obriga você a acreditar em Deus, não. Mas é sempre bom a gente acreditar, a gente viver com um propósito, né? De que algo existe, melhor do que viver sem propósito. Eu escolhi meu propósito ser Deus, assim como o Valdes também, e as outras pessoas do grupo. Mas enfim, você tem seu propósito, e qualquer que seja seu propósito, o grupo é o melhor lugar para você se desenvolver lá. Nosso grupo transborda. Só mandar um direct Top. aí. Murilão, o que é que você tem a dizer a respeito dessa frase? Essa frase é bacana, né? Porque, pô, eu até citei o exemplo do Instagram, ó. Às vezes a gente está vivendo nossa vida olhando muito para a vida do outro. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que faz muito isso. Mas a gente precisa ter essa noção, né? De que a gente está fazendo isso, a gente está olhando para a vida do outro. Eu tenho essa noção e eu estou parando. É muito difícil você parar uma coisa de uma vez. Muito, muito difícil. Quase que 100% das pessoas viciadas no tabaco, por exemplo, quando para de uma vez, uma hora volta. Mas, claro que toda regra há exceção, né? Mas a maioria das pessoas que são viciadas no tabaco, pegando o exemplo de novo, né? Vão parando gradativamente. Por exemplo, uma pessoa acostumada a fumar uma cartela por dia, vai diminuindo, até parar, essa pessoa realmente consegue parar. E é isso que eu estou fazendo em relação a cuidar da minha vida, né? Às vezes eu olho muito para a vida dos outros. Eu olhava demais. Eu falava, meu Deus, olha que carro massa que esse cara tem, que corpo massa, como eu queria ter esse tanquinho aí. Mas aí eu não olhava para mim mesmo, né? Aí é bom a gente parar gradativamente e tal, e eu tô parando bastante, e eu tô começando a olhar para a vida dos outros agora como inspiração, mas não tanto também, porque se você olhar demais, você começa a querer cuidar da vida dele. Tudo tem que ter um limite. E quando eu falo que eu comecei a olhar para a vida dos outros como admiração, né, como, levar como inspiração, eu me lembrei aqui, tio, que eu já lhe falei no grupo, falei nas reuniões, que a gente precisa ter nós mesmos como inspiração. E essa frase também continua fazendo sentido nesse quesito. Vai cuidar da sua vida, tenha você como sua própria inspiração. Quando eu estava fazendo os exercícios, é que eu tinha olhado um, um fisiculturista que ele tinha um corpo muito massa, né? Eu falei, rapaz, eu quero ter esse tanquinho aí. Como que eu faço para ter esse tanquinho aí? Fui pesquisar, né? Aí achei uns aplicativos, conversei com alguns personal daqui da minha cidade e eles me ajudaram, colocaram esse treino para mim. E eu ia treinando, passando as semanas, semana. E eu me olhava no espelho e falava, rapaz, meu corpo tá ficando bonito.
E eu começava a me inspirar no meu próprio corpo. Eu falei, ó como meu corpo tá ficando bonito, ele vai ficar mais bonito. Tava me inspirando em mim mesmo. Eu até deixei de ver um Instagram do cara lá. Falava, pô, como meu corpo tá bonito, velho. Tô conseguindo ter o tanquinho. Comecei a ter eu mesmo como minha própria inspiração. Assim como no sentido também mental, né? Não vamos falar tanto de físico. Quando eu vi eu me desenvolvendo na escola, eu falei, rapaz, eu não sou burro, não. Ninguém é burro. Você só precisa achar a sua forma de aprender as coisas, né? Falei, rapaz, eu sou muito inteligente. Olha minhas notas aqui, olha o que eu tô fazendo. O que eu fazia, ninguém fazia. Na minha antiga escola, o SEV, existia uma aula chamada Conviver. E era uma aula mais ou menos disso, bate-papo, né? Onde você... Lá a gente falava muito sobre desenvolvimento autopessoal. A gente falava muito sobre meditação, você mudar seu mindset, sua forma de pensar, essas coisas, né? Coisas que a gente está falando aqui nessa live. Aí eu fui conversar com a diretoria quando eu comecei meu desenvolvimento, né? Porque a gente não pode começar de uma vez, senão tem que ir com calma. Quando eu comecei a me desenvolver, eu percebi que eu tinha essa capacidade de falar para outras pessoas, né? Eu comecei falando com a minha irmã, explicando minhas coisas para ela, e é porque a minha irmã no tempo tinha 9 anos. Eu explicava as coisas para ela e ela entendia. Eu falava, pô, então, eu tô explicando bem, se uma criança de 9 anos está entendendo. Aí eu falei, fui falar com a diretora, o diretor, no caso, aí ele falou com a professora da aula de conviver e chegamos a um acordo. As aulas são 50 minutos. E era 30 minutos a aula dela e 20 minutos minha aula. Uma coisa que eu fazia, o menino que era burro, que só passava os outros empurrando, só passava no conselho. Olha o que ele estava fazendo agora, dando aula, dando palestra na escola. Criei 2 projetos na escola, um para descontrair um pouquinho e outro nem tanto. Eu criei um projeto de livros, que você lia um livro por mês, porque, como eu falei, você tem que começar devagar, né? Eu não vou botar a ler 10 livros por mês, que uma pessoa que não tem esse hábito de ler livro não vai ler 10 livros por mês. Então, lê um, tá bom demais, é melhor do que você não ler nenhum. E esse projeto deu certo. Dei até o nome do projeto, mas o diretor mudou o nome, mas enfim. O outro projeto foi de banda, que é para descontrair um pouquinho, né? Uma banda que eu fiz lá na escola. E, pô, são coisas que eu nunca nem imaginei que eu fosse conseguir fazer. Um aluno que era, ninguém olhava para ele, que era taxado como burro, né? Que só passava na rabada. Enfim, eu me descobri, né? Comecei a cuidar da minha própria vida e não olhar para a vida dos outros. Top! Vamos fazer mais uma foto agora com a frase vai cuidar da sua vida. Vamos lá. Vamos botar lá Beleza. no grupo. Faz aí. Subir aí, Murilão. Show de bola. Murilo, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Quais são as suas palavras finais aí que você gostaria de dizer? Você quer dizer alguma coisa para mim ou para a torcida do Flamengo? Olha, eu sei que a Ana Paula aí faz a hora que fala, ó. Só mandar um direct aí e pronto. Porque não tem como a gente te responder agora, né? Mas só mandar um Vou direct mandar a Ana aí. Paula conversar um pouco contigo, viu? Pois é, que a gente te coloca no grupo lá. Se acalme. Mas enfim, é isso que eu tenho para falar. Que você procure crescer. Porque a nossa vida, ela tem sentido para cima, né? A gente nunca cresce para baixo. Se a gente estiver crescendo para baixo, tem alguma coisa errada aí. A gente não está vivendo certo, não. Então é o seguinte, ó, o Portela também quer entrar no grupo. Pronto, todo mundo quer entrar no grupo. Só mandar direct. Maravilha. Maravilha mesmo. E, ó, outra coisa também que eu me lembrei agora com esse pessoal querendo entrar no grupo, eu me lembrei o seguinte. Quando eu estava começando a me desenvolver mais, eu pensava, pô, é muito difícil dar o primeiro passo, né? Aí eu dei o primeiro passo. Só que eu não achei tão difícil dar o primeiro passo em relação a continuar no mesmo ritmo. Eu acho mais difícil você permanecer no que você está fazendo do que você dar o primeiro passo. Tem muita gente que fala, ó, não se preocupe que o mais difícil é dar o primeiro passo. Se você deu o primeiro passo, pronto. Sim, depende de você. Se você realmente quer,
quando você dá o primeiro passo, pronto, né? Você se desenrola. Mas se você deu o primeiro passo à força, ou se você deu o primeiro passo assim, meio desanimado, com um pé atrás, pô, eu não sei se eu vou conseguir mesmo. O mais difícil para você vai ser se manter. Mas aí depois que você se mantém, que você pega o hábito, que você pega gosto, pô, eu nunca pensei que eu gosto de fazer exercício. Hoje eu vou dormir pensando em amanhã quando eu acordar para me fazer exercício de novo. Eu vou dormir pensando, ó, que vontade de fazer exercício amanhã quando eu acordar. Onde já se viu? Uma pessoa que é... Como é o nome, tio, de uma pessoa que não pratica exercício nenhum? Sedentária. Uma pessoa que é sedentária, escutando isso que eu tô falando agora, deve pensar que eu sou doido. Mas tente fazer. Quando você pegar o hábito, você vai dormir pensando no exercício de amanhã. É impressionante, é impressionante. Quando eu tô fazendo o exercício que eu me toco, realmente é cansativo, mas aí depois que eu termino, eu já quero fazer de novo. Realmente é algo transformador, esse quesito de hábito e essa questão de você acreditar em você mesmo. Ele transforma, ele muda totalmente. Assim como acreditar em Deus e saber que você não está sozinho também muda a sua vida completamente. Muda muito, muito. Eu via muito depoimento, né, de pessoas falando na TV que acreditou em Deus e a vida mudou totalmente e tal. Aí eu ficava pensando, pô, como é que a vida dessa pessoa mudou, assim, acreditar em Deus, ler a Bíblia e tudo. Geralmente são presos, né? A pessoa é presa, aí vira, começa a acreditar muito em Deus, lê a Bíblia direto. Acontece muito, a gente vê muito na TV esses tipos de depoimentos. Mas, enfim, quando eu vivenciei isso, eu realmente percebi e vivi na pele de que quando você acredita nele, realmente sua vida se transforma. Eu não tenho nem como explicar, porque é como o Diego falou hoje na reunião, né? Quem quiser saber quem é Diego é só entrar no grupo. Ele falou que quando você muda o caminho, muda a rota, você nasce de novo. E realmente, uma coisa assim que você nem dá tanta significância, faz você nascer de novo. Hoje eu sou outra pessoa. Realmente eu sou outra pessoa. Depois que eu entendi o verdadeiro significado da Bíblia, de Deus e do que ele tem proporcionado para nós, seres humanos, todos nós, é realmente transformador. Show, Murilo! Nota 10. Murilão, você trouxe muita orgulho e alegria para o meu coração nesse final de dia. Eu tenho certeza que é só o começo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você é muito Com certeza. precioso. Eu tenho muito orgulho da pessoa que você é. E peço que o Papai do Céu continue guardando seu coração, a sua vida, que você continue sendo esse menino precioso, viu? Eu não ia deixar a live salva, mas eu decidi deixar salvo porque Deixa aí pro povo ver, né? o conteúdo que você deixou foi fantástico. Então, que Deus continue fazendo a boa obra através da sua vida. E não se esqueça, não deixe que as vozes fora falem em seu coração. Permita que a voz de Deus sempre diga no seu coração quem você verdadeiramente é. Lembrando que se Deus é por você, quem vai ser contra você? Então não Verdade. desanime, permaneça firme e que Deus te abençoe. Tenho muito orgulho e sou muito grato a Deus pela sua amizade. Você é precioso, viu? Amém. Eu também. Sou grato Fique pela na sua paz. amizade. Aí, Valeu. e para fechar com chave de ouro, todo mundo segue aí, ó. True Hustler. Só roupa massa. E Origem. Só original. Você Gente, o bota Murilo é empreendedor. O Murilo é empreendedor e tem aí sua loja virtual. Eu convido vocês a conhecer. Verdade. Vale a pena. São produtos bem legais. Segue aí. As E é roupas isso aí. 100% algodão. Eu durmo com as roupas, parece que eu tô dormindo nas nuvens. Meu sono mudou completamente também. Bom demais. Cara. É milagrosa essa malha. É milagrosa. Vale a pena. Pois valeu, tio. Até outro dia.
Até, fique na paz. Vamos marcar mais vezes. Da próxima vez você vai vir com o violão para cantar aí pra gente. É, pode ser. Tá bom. Até Valeu. mais. Um abraço.